Muito bem. Efeito sanfona. Quantos segundos tá? 10 segundos. Então se você ficou, é porque esse negócio te interessa, né não? Então olha só. Essa semana que passou, eu fiz alguns stories no Instagram e tal, e pedi para as pessoas dizerem para mim, me sugerirem temas de lives. Recebi alguns e eu decidi começar por esse daqui, pelo efeito sanfona, tá bom? E eu vou tentar gravar esse vídeo direto, sem ficar com muita edição, com muita coisa, mas sempre que tiver ou uma coisa em preto e branco, ou um bichinho... Ó, o bichinho não, os bichinhos normalmente eu coloco que é pra gente fixar aquele conteúdo, mas quando tem alguma coisa em preto e branco é porque algo extraordinário, algo que não tava no cronograma aconteceu, tá? Então olha só, pra chegar, até a gente chegar aqui nessa parte do efeito sanfona, eu quero contar pra você que a gente precisa ir lá para a menor estrutura que a gente tem no nosso corpo, que é a nossa célula. Então a gente tem célula na nossa pele, tem célula no nosso cabelo, tem célula de estômago, célula, em todo canto tem célula nervosa, em todo canto tem célula, tá? E aí, a nossa menor unidade, que é a célula, que está relacionada com esse nomezinho aqui do efeito sanfona, é a célula adiposa. E ela é mais ou menos assim, tá? Aí, dentro... Ixi, tá esquisito, né? Mas eu acho que vai dar pra enxergar, tá? Bom, aí, dentro dessa célula, ela tem uma coisinha mais ou menos assim, que aqui dentro a gente tem microestruturas que são... microestruturas que são os responsáveis pelo funcionamento adequado dessa célula. Então tem o núcleo, tem uma série de organelas que tem as suas funções específicas e tal. Só que o grande X da questão para nós tá bem aqui, ó. Vou até pintar de outra cor. Pintar de verde. Tá aqui, ó. Porque é esse espação aí que é onde fica armazenada a gordura. Então, quando a gente ingere gordura e isso não é usado pelo nosso corpo, principalmente, e se a gente pensar aí na parte dos exercícios e tal, e as rotinas de treino que a gente tem, quando esse coisinho verde aqui ele não é utilizado pelo nosso corpo, adivinha? Ele fica aqui guardado. Só que a gente não tem uma célula, né, adiposa, a gente tem uma quantidade imensa, né, quase infinita de células adiposas e que formam o nosso tecido adiposo, tá? Então eu quis resgatar primeiro essa parte mais biológica mesmo, para que você entenda aonde que o bichinho tá guardado, tá? Então a nossa gordura corporal tá guardada aqui e a gente tem um monte dessas células espalhadas pelo nosso corpo todo. Aí, eu li algumas coisas, claro, né, pra poder produzir esse vídeo, e eu encontrei uma pesquisa na UERJ, que foi uma pesquisa de doutorado, que a ideia era justamente entender qual que é quais são os... mas quais são todos os efeitos que esse efeito sanfona tem no nosso organismo. Então, as moças lá do doutorado, então tinha a professora que estava fazendo essa pesquisa e tinha a orientadora também, e que elas fizeram? Elas fizeram essa pesquisa em animais, tá? E como que funcionou o esquema? Aí tinha o grupo controle, que é o grupo que fica mais tranquilo dentro do estudo, vamos chamar assim, tá? Para ficar fácil para você entender. E aí a gente tem os outros animais, que seriam os animais com a sua dieta manipulada, de forma que, em um determinado momento, eles tinham uma dieta comum, uma dieta tranquila. Ups.
numa outra etapa do estudo, esse grupo aqui, eles tinham a dieta alterada. Então, a dieta deles ficava mais rica em alimentos gordurosos. Tá? E quando que eles paravam de entregar esses alimentos? Quando o animalzinho atingia 20% do peso, 20% a mais em relação ao peso inicial dele, tá? Então aí era o momento que elas falavam, bom, agora essa dieta a gente restringe e volta para a dieta comum, a dieta mais simplesinha. E aí ficavam alimentando esses animais por um tempo. Quando eles perdiam peso de novo, elas voltavam para cá e isso foi ao longo do estudo, tá? E o que eles identificaram? Que um monte de alteração metabólica aconteceu nesses bichinhos. Entre elas, aumento da gordura do fígado, que, se a gente pensar a longo prazo, temos aí a esteatose hepática. Se a gente pensar num prazo um pouco maior ainda, a gente tem a cirrose hepática. E dependendo das circunstâncias e desse organismo, né, do nosso, pensando agora pra gente, dependendo de como o nosso organismo tá, a gente também pode desencadear o câncer, tá? Então, primeiro, aumento da gordura do fígado. Depois, uma coisa muito interessante. Lembra aqui do adipócito? Esses bichinhos aqui... Ah, deixa eu explicar uma coisa antes. A gordura corporal é um negócio bem interessante, sabe? E, em especial, as células adiposas. Por quê? Porque nós temos lá todas as nossas células. Vamos imaginar que isso aqui é uma célula. Deixa eu pegar outra coisa que pode ser uma célula. Isso aqui também é outra célula. Todas as células de gordura, tá? E vou pegar essa outra pequenininha aqui, ó. Essa aqui é pequenininha, essa célulinha aqui. Então, a gente tem 3 células de gordura de diferentes tamanhos. Muito bem. Então, o que acontece? Tô lá numa dieta livre, leve e solta, comendo o que eu quero e tal, a hora que eu quero. E, inicialmente, a minha célula é desse tamanho aqui. Só que eu fico comendo aí um monte de coisas e não gasto a energia de forma que ela não se acumule. Então, a minha célula, que era desse tamanho, passa a ficar deste tamanho. E eu continuo na minha vida louca aí, comendo o que eu quero e tal, a hora que eu bem entendo. E aí acontece a mesma coisa. Então, a minha célula, que primeiro era desse tamanho, ficou desse tamanho, aí agora ela vai ficar desse tamanho. E assim vai. Então, essa bolsa aqui, ó, esse adipócito que a gente chama, essa bolsa, ela vai aumentando de tamanho. Aí eu tenho 2 notícias para te dar. Que é, uma, a célula adiposa, conforme nós gastamos essa energia que está aqui dentro, ela diminui, ela volta para cá. Então, ela estava assim, aí eu começo a gastar energia, ela fica assim, aí chega aqui. Então, essa é uma notícia boa. A notícia ruim é que a célula adiposa, ela não desaparece. Ela só diminui de tamanho. Então, conforme a gente come mais ou come menos, ou se exercita mais, ou se exercita menos, essa célula fica aqui nesse efeito sanfona. Então, essa coisa do ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso, claro que a gente monitora de uma maneira mais simples, mais fácil, que é a balança. Então, você sobe lá na balança, fala, bom, tô com 60 quilos, beleza. Aí, daqui 2 semanas, você sobe na balança, você fala, putz, 63.700, opa, tem alguma coisa que não tá muito bem. Aí, depois, você sobe na balança 68, fala, eita, que isso? Aí, dá uma segurada, né? Dá uma segurada. Aí volta lá, 65, 64, 62, 60. Beleza. Aí quando você bate lá no 60 de novo, solta, né, as rédeas novamente. E aí começa mais uma vez o processo. Aí sobe lá, 62, 63, 65, 70. Falou, opa, 70? Da onde? Que hora veio parar esses 70 quilos na minha balança? E assim a gente fica nessa história do efeito sanfona, monitorando na nossa balança. Só que
no nível celular, e o que as moças descobriram na pesquisa é que o tecido, o adipócito, na verdade, né, dos bichinhos lá, dos ratinhos, o que aconteceu com eles? No final da pesquisa, elas descobriram que eles tinham aumentado em torno de 60%. Ou seja, uma célula que era assim, ela teve um aumento em 60%. E quando a gente aumenta a célula em 60%, automaticamente a gente tem mais gordura armazenada, mais gordura guardada no nosso corpo. Tá, aí eu só trouxe tragédia, né? Até aqui, só trouxe notícia ruim e tal. Mas tem a notícia boa, que a gente consegue sim diminuir o tamanho dessa célula e deixar ela assim de novo. Aí tem a outra parte da história, né? Que a gente não gosta de ouvir, que é responsabilidade nossa, tá na nossa mão fazer isso. A decisão para isso tá na nossa mão. Então, o que é preciso fazer? Bom, vou apagar aqui. E especialmente agora, né, que a gente ainda está saindo de um momento muito complicado, que foi a quarentena. Então, desde março estamos em quarentena. Agora, esse vídeo eu tô gravando em julho e a gente ainda tá nesse processo de quarentena. Tem alguns estados, algumas regiões do Brasil e também do estado de São Paulo, que eu moro em São Paulo, que começam a flexibilizar as coisas, mas a gente ainda fica muito tempo em casa, né? Então, qual que é a minha sugestão nesse momento? Primeiro, assiste, se você puder, assiste o outro vídeo que eu já publiquei. Tem aqui nos videopapos, que tem o link na bio se você quiser acessar. É uma sala de aula fechadinha lá, tal. Você faz o seu cadastro, acessa e vê lá os vídeos que tem, tá? Então tem um vídeo lá que chama Ambientes e Resultados. Eu deixei aqui no IGTV também, mas primeiro eu joguei aqui, tá? Então eu sempre faço isso, eu gravo os vídeos, coloco aqui primeiro nos videopapos, e aí se dá tempo no mesmo dia eu já coloco no IGTV, ou não, aí demora alguns dias e eu coloco lá no IGTV, ou aqui no IGTV, não sei onde você está assistindo, tá? Então, se puder e achar legal, se cadastra lá nos videopapos, que daí você fica sabendo das coisas antes, tá bom? Então assiste lá, viu? Ambientes e resultados, tá? Assiste para você entender a influência que o ambiente tem e por que às vezes em casa a gente não tem muito ânimo para fazer exercício, tá? Assiste lá. Tivemos um problema técnico. Problema técnico chamado ligação. Alguém ligou, eu esqueci de colocar em modo avião o celular. E beleza, mas a gente continua, tá? Eu estava falando na parte anterior que era pra você ir lá nos videopapos, se cadastrar e pra você ficar, pra você receber os vídeos logo que eles são feitos e depois que eu edito lá e tal, aí que eu ponho no Instagram, tá? Então não sei se você tá no Instagram agora, se você tá na sala de aula dos videopapos, mas eu acho que é mais legal aqui, tá? O videopapos. Eu acho mais bacana. Porque no Instagram a gente se distrai, né? Porque pensa comigo, você tá ali assistindo o vídeo. Por mais legal que seja, você tá lá assistindo o vídeo e tal. Aí aparece uma notificação da vida alheia. Que você tava doido pra saber daquela vida alheia. Adivinha, né? Vai, esquece o vídeo e vai pra vida alheia. Mas lá nos videopapos é diferente um pouquinho, porque é uma sala de aula mesmo, é uma sala virtual, não sei se você já está acostumado com isso, ou acostumada com isso, mas é um ambiente mais reservado, tá? Então eu recomendo fortemente isso daqui, tá bom? E aí eu estava falando dos adipócitos, então que eles aumentam de tamanho conforme a gente faz uma ingestão inadequada dos alimentos e, em contrapartida, também não gasta a quantidade de energia necessária durante o dia. E isso vai ficando guardado. E o que a gente tem que fazer, né? Então vamos lá. Primeiro, aumentar o nosso gasto calórico. Gasto calórico? Ah, tá. Não entenda isso
como você aumentar a sua ingestão de alimentos. Aqui é você gastar mais calorias, tá? Então, se você, como eu também, tem ficado, sei lá, 90% do tempo dentro de casa, passa a fazer algumas pequenas atividades. Por exemplo, eu fiz uma live recentemente sobre comportamento sedentário. E uma das recomendações lá do Colégio Americano de exercício, de esporte, né? De esporte e medicina, é a gente fazer caminhada dentro de casa. Faz caminhada dentro de casa, 10 minutinhos. Caminhadas dentro de casa. Tem algumas regiões que os condomínios possuem áreas de lazer lá, academia e tal. Se você mora em prédio, vê a possibilidade de utilizar a academia ou a área comum aqui mesmo, em casa. Eu costumo fazer caminhadas dentro do condomínio, né? Então, antes nem podia, né? Agora pode. Então, enquanto não podia, ficava aqui, fazia alguns exercícios em casa, eu tenho alguns equipamentos e tal, fazer algumas coisas. Agora que pode sair de casa, de dentro do apartamento, eu faço caminhadas aqui dentro do condomínio mesmo, lá com os cuidados, por conta de estacionamento e tal, mas uso a estrutura que tem aqui mesmo, tá? Então, vê aí o que você consegue fazer. Ah, tem uma sugestão aqui, mas veja possibilidades. Arruma a casa, né? Pega um guarda-roupa que você não mexe faz tempo, vai lá, mexe nisso. Tem que aumentar o consumo de energia, né? Você precisa fazer com que o seu corpo gaste mais, que ele se movimente mais, tá? E que mais? Redução de redução. Aqui não seria nem redução, porque ficaria estranho falar redução das coisas extras que você come. Porque o ideal era a gente nem consumir, né? Essas coisas super extras que a gente adora comer. Mas aí, então eu vou trocar aqui. Eu vou colocar uma... Eu não vou nem colocar reeducação alimentar não, tá? Vou colocar uma reestruturação alimentar. Porque se eu colocar reeducação alimentar, você vai dizer assim pra mim, ai Ana, mas eu vou ter que ir lá no nutricionista e eu não tenho como ir agora e tal, enfim. E eu entendo isso. Então, você agora, a partir de hoje, a partir do momento que você vê esse vídeo, você vai fazer uma reestruturação na sua alimentação. E a reestruturação, no meu modelo, né, do jeito que eu entendo isso, acontece da seguinte forma. Se você hoje toma 5 litros de refrigerante na semana, ou seja, você toma em torno de 1 litro de refrigerante por dia, diminui isso. Diminui isso, sei lá, pela metade talvez, se for possível. E por que eu falo que é se for possível? Porque a gente sempre tem um efeito no nosso organismo que ele tem diversas fontes, assim, ele pode vir por diversos lados. Então, por exemplo, eu adoro café com leite. Eu adoro café com leite. É um alimento pra mim que eu acho que é da minha infância, sabe? É um alimento de conforto, de carinho e tal. Mas, de uns tempos pra cá, mais ou menos 1 ano pra cá, eu tenho tido problemas sérios com leite. Então, por alguma razão, o meu organismo, sei lá, se rebelou contra as lactoses da vida e eu não posso consumir mais leite. E aí, o que eu fiz? Eu tirei o leite de uma vez, quando eu percebi isso? Não. Eu fui tirando o leite aos poucos. Porque eu sei que o meu corpo, a minha cabeça, sei lá como é que isso acontece de fato, mas tem esse pedido, sabe? É quase uma súplica, né? Falo, puxa, por favor, toma um pouquinho de café com leite, né? É quase assim. Então eu sei que com os outros alimentos, que a gente tem uma questão emocional muito forte, acontece dessa forma. E tem outros que são como se fala? Na tentativa de você compensar algo. Então, por exemplo, agora na quarentena, com certeza aconteceu muito comigo e com você também. Que é assim, tô aqui em casa, entediada. Aí eu acho que eu tô com fome e vou caçar alguma coisa pra comer. Mas eu não tô com fome, eu tô só entediada. E
E com criança isso, eu até conversei com uma pessoa na internet sobre isso, né? Que assim, meu filho não para de comer, cara. Tem que tentar ajudar essa criança a entender o tédio. Aí eu não sei como é que faz, né? Vai atrás de um auxílio com psicólogo, com psicopedagogo, não sei. Mas tem que ajudar a criança a entender o tédio e que ela não tá com fome, ela tá entediada. E sei lá, a gente recebe estímulo toda hora. Televisão, o celular, o que mais que tem? Computador, né? Então a gente recebe um monte de estímulos e nas redes sociais é pior ainda, porque você recebe um estímulo dependendo do que você está usando. Se você fica ali, né, passando o dedo na tela, esse negócio vai infinitamente e é estímulo, estímulo, estímulo. E quando você solta aquele aparelho, parece que arrancaram um pedaço do seu braço, né? Parece que arrancaram um teco do seu corpo. E a gente não tá sabendo lidar muito bem com essas coisas. Então, tem que aprender, né? Tem que aprender. Pra gente que tá na fase adulta, talvez seja um pouco mais fácil esse entendimento do momento do que para uma criança, tá? Então, minha sugestão é reestruturar a alimentação de uma forma possível, tá? Não vai também fazer essas dietas malucas da internet, que tem um monte, a gente sabe disso. Então não faz isso, não faz isso. E também não tira as coisas de uma vez, tá? Porque você pode ter um efeito rebote, e aí quando você for comer, você vai comer até o imã da geladeira, beleza? Eu acho que está ok. Eu acho, não sei o que você acha. Conta aí pra mim, tá bom? Se você quiser, me manda, pode ir. Dentro aqui dos videopapos, tem a parte de comentários, se você quiser comentar alguma coisa, comenta, que eu recebo esses comentários, tá? Comenta. Se tiver pergunta, pode deixar pergunta. No Instagram, no IGTV, a mesma coisa. Manda direct, se quiser, fica à vontade. Deixa comentário lá nas partes lá dos comentários, fica à vontade. Se quiser encaminhar isso aqui pra alguém, encaminha, que talvez seja uma informação interessante. E sei lá, não sei se essa parte aqui mais biológica da coisa ficou legal ou não. É que eu acho importante a gente entender o começo das coisas, tá? Pra daí depois a gente entender todo o contexto, tá bom? E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo, que eu ainda não sei qual vai ser, tá? Vou escolher o tema e aí eu gravo pra você, beleza? Até mais!